a paz do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16 e versículo de número 17. Quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de falar mais uma vez sobre a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Tem aqui na televisão e você pode abrir aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 e versículo de número 17. O tema é batalha interna. Vou repetir de novo. O tema dessa pregação é batalha interna. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Coloca para mim na NVT o 16 e o 17, só que para a igreja ler, por favor. A igreja pode ler o 16 e o 17? O 17. Podeis tomar o seu assento. Pode tirar o fundo musical para mim, por favor. Deixa aqui para mim o versículo 16 de Gálatas aí, capítulo 5, com o tema batalha interna. Irmãos, é bem verdade que tanto eu como você enfrentamos diariamente, semanalmente, mensalmente, batalhas. Batalhas essas que às vezes a nossa esposa não vê, o nosso esposo não vê, os nossos filhos não veem, os nossos pais não veem, porque essa batalha ela é travada aqui dentro. O apóstolo Paulo, tratando sobre uma guerra espiritual que todo cristão vive, ele diz que a carne nunca irá se reconciliar com o Espírito e o Espírito nunca irá se reconciliar com a carne. Há quem diga que quem vem para a igreja e não teve um novo nascimento, nunca vencerá essa guerra. Essa guerra ela nunca acaba, porque muitas vezes somos tentados constantemente, e isso aqui não tem a ver com a quantidade de anos que tu congrega, não tem a ver com o teu cargo eclesiástico, não importa se tu é diácono, se tu é presbítero, se tu é evangelista, se tu é pastor, se tu é bispo, não importa. Se tu é bispo, se tu é... Não importa quem tu seja. Essa batalha, ela está nos nossos corações. Você pode observar que nós caminhamos, às vezes, anos na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Só que
em algum momento, acontecem situações na nossa vida que quer nos forçar a tomar decisões que essas decisões vão contra o que Deus quer que nós façamos. É como se nós nos tornássemos desobedientes, mesmo tendo anos de conhecimento da palavra de Deus. É como o pai e a mãe que sempre ensinou o filho o que é certo e o que é errado, e o filho, por se tornar maior de idade, entender que tem 18 anos, ele pensa, eu posso fazer o que eu quiser. Assim é o crente que está há anos na casa de Deus, está há anos na igreja, conhece a palavra de Deus, começa a desobedecer a palavra de Deus e quer fazer as suas próprias vontades. Eu já quero fazer um adendo aqui, e eu tenho tempo, mas eu não vou usar esse tempo todo não. Eu já quero aqui fazer uma entrada e te perguntar, você tem feito a vontade de Deus? Porque a nossa vontade, irmã Maria, ela é a mais fácil de ser feita. Porque a nossa vontade, Laércio, é como um carro desalinhado. Viu, Hélio? Carro desalinhado, ele só tende para um lado só. Assim é o homem. O homem nunca está buscando Deus. O homem nunca está buscando santidade. O homem nunca está buscando salvação. O homem natural, a carne, ela está procurando os desejos da carne. A palavra concupiscência que tem nesse texto aí é o mesmo que traduzir por desejo proibido. Tem até um ditado popular no mundo, e os irmãos já devem ter ouvido, que o povo até diz que proibido é mais gostoso. Daí você começa a entender que não é fácil, às vezes, nós alimentarmos os desejos da carne e viver no espírito, porque você vai estar em guerra. Pensa aí, dentro de você é uma trincheira. Já viu trincheira? Trincheira é aquele monte de saco como se fosse de barro. Aí vai ter a guerra e fica um atirando do lado e outro atirando do outro. É assim dentro de você. Nós que estamos aqui nesta noite, vivemos e temos essa batalha. E você, melhor do que ninguém, sabe que tem dia que você perde essa batalha. Tem dia que você é vencido por você mesmo. Porque as pessoas gostam muito, aperta o cinto que vai apertar. As pessoas gostam muito de colocar a culpa no diabo. Culpa do diabo, culpa do diabo, culpa do diabo. Como se a pessoa não tivesse nenhuma responsabilidade com os erros dela. Eu quero que você pense, se eu e você chegar lá no céu e falar para Jesus, Jesus, eu não fiz nada, a culpa é do diabo. Então, eu não tenho culpa de nada, né? Imagina aí, Lai. Eu chegar diante de Jesus e falar assim, não, não foi eu não, foi o diabo. Aí Jesus vai dizer, então tu tá salvo. Imagina uma pessoa que vive no pecado desregradamente, vive passando dificuldade nas áreas da vida e tudo é o diabo. Ela não tem nenhuma responsabilidade. Então, se tudo é o diabo, Jesus não tinha que ter morrido por nós. Ele tinha que ter morrido era pelo diabo. Hoje nós carregamos uma responsabilidade. E essa responsabilidade se chama guerra dentro de nós. Essa guerra é dentro de mim, é dentro de você. Olha só. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Observe a introdução que o apóstolo Paulo deixa. Ele não está dizendo, talvez viva no Espírito. Pense se você vai viver no Espírito. Escolha se você quer ou não viver no Espírito.
Sabe? Isso aqui não é exceção, isso aqui é regra. Obrigatoriamente o cristão tem que viver pelo Espírito. E aí ele continua. E de modo nenhum, não é nem talvez, não é nem pense, não é nem vá lá e faça uma vez ou outra. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porém, eu só vou conseguir não satisfazer nenhum desejo na carne se eu estiver vivendo pelo Espírito. Aqui começa a guerra. Você consegue pensar nisso? Eu quero que você reflita junto comigo, tá? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Você já para pensar que você está em guerra com você mesmo. Você fala, irmão, né? Agora você me apertou, porque já tem a guerra às vezes dentro de casa, guerra no trabalho, guerra agora eu estou descobrindo que eu estou em guerra comigo mesmo. É, com você mesmo. Por isso que naturalmente, às vezes, o nosso maior inimigo é nós mesmos. E eu digo a você, você acha que o diabo não sabe disso? Se o diabo está aqui na terra desde a fundação dos séculos, desde que Deus criou o céu e a terra, será que ele não sabe quem é você? Será que ele não sabe quem sou eu? Será que ele não sabe as minhas fraquezas? Será que ele não sabe as tuas fraquezas? Ou você acha que ele joga em cima de alguma regra? Ele joga sujo. Quando ele percebe que tem uma oportunidade dele agir, ele vai dizer, é aqui mesmo. Chegou o meu momento, vou brilhar agora. Agora eu vou ser o herói, vou ser o protagonista dessa destruição dessa família, dessa destruição desse casamento, da destruição da vida espiritual dessa pessoa. Quando ele encontra uma brecha, aí ele fala, chegou a minha vez. Perceba que essa brecha, quem criamos somos nós mesmos. Nós mesmos criamos essas brechas. E depois queremos justificar os nossos erros dizendo que é o quê? É o diabo. Eu quero que você pense que a sua vida ela tem que ser como um muro fortificado. Aí você tá lá em cima do farol, sabe, Hélio? Você está vendo os inimigos do lado. Você está vendo os inimigos na esquerda, você está vendo os inimigos na direita. Você está com as trincheiras levantadas, preparado para a guerra. Você está o quê? Vigilante. Você quer ver que o que eu estou falando para você é bíblico? O que a palavra de Deus diz? Orai e... Por que tem que orar e vigiar? Alguém lembra? Para não cair em quê? Tentação seria o quê? Desejo da carne. Ao passo que, se eu não vigio, se eu não oro, eu vou ser tentado. E ao passo que eu vou ser tentado, eu serei vencido. É por isso que tem gente, Laércio, que não entende por que não consegue vencer o pecado. É por causa disso aí. É simples, você não está andando no Espírito. Você ainda não nasceu de novo. Como que tu vai vencer algo se tu ainda não nasceu de novo? Essa guerra está perdida. Sempre que você tentar lutar com suas próprias forças, você está derrotado. E não é pelo diabo, é por você mesmo. Não é complicado? Rapaz, eu tenho que me enfrentar a mim mesmo. Sim, o seu próprio desejo é seu próprio inimigo. A nossa própria natureza. É por isso que a obra de Jesus Cristo, ela vai muito além do que se pode imaginar. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ele tirou as algemas do pecado da gente. Um ímpio não consegue abandonar o pecado.
O ímpio ele pode até tentar ser um cidadão de bem, mas no coração dele, na mente dele, ele continua sendo um pecador. Entre os homens, homem entende mais disso aqui que eu vou falar. Quando você trabalha onde tem muito homem, você vê muito homem casado que as atitudes deles são totalmente reprováveis. Você vê muito isso. Muito, muito, muito. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa é tão gente boa, sim, ela é gente boa, mas ela é pecadora também. Ela nem vai para a igreja, mas não faz mal a ninguém. Pois é, mas ela precisa aceitar Jesus também. Só Jesus tem poder, Laércio, de quebrar a algema do pecado. Eu quero que você pense comigo que nós nascemos algemados. Você nasceu algemado. Você nasceu querendo viver no pecado. Você nasceu querendo viver longe de Deus. Aí Jesus Cristo, quando ele morre, quando você tem fé nele, ele quebra essa algema chamada pecado. Para que você consiga viver pelo Espírito. Aí sim, você não vai satisfazer os desejos da carne. O 17. Para dar uma clarificação nisso aqui, para que a gente possa ver de forma mais clara, o texto continua tratando do mesmo assunto. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Está vendo como é uma guerra? Por isso que quando nós vemos algum escândalo nas igrejas, que é o que a gente vê muito, porque fulano pecou, porque não sei o que fez isso, fez aquilo, por causa disso. Às vezes ele nunca venceu a carne. Às vezes ele nunca andou no Espírito. Tinha a aparência, vozinha, que andava no Espírito. Pregava como quem andava no Espírito. Orava como quem andava no Espírito. Mas a guerra lá dentro, no coração, sendo perdida constantemente. E essa guerra aí é a guerra que o diabo está esperando você perder para ele entrar em ação. O espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo, agora aqui que ficou mais difícil ainda. De modo que vocês não fazem o que desejam. Isso aqui vai longe, viu, Laércio? Isso aqui dá para dar um estudo que vai longe. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Tu já pensou nisso? Eu estou na igreja, quero caminhar certinho, quero fazer as coisas certas e quando eu menos espero, estou fazendo coisa errada. Não é assim com a gente? Deixa eu te perguntar, por que você pede perdão todo dia? É porque tu acerta todo dia? Se você pede perdão todo dia, é porque tem alguma coisa para tu pedir perdão. Então, é porque a gente ainda faz o que a gente não deseja. Eita, como Deus está falando com gente aqui hoje. Inclusive comigo. Então, nós fazemos o que não desejamos e esquecemos que se não vivermos no Espírito, nunca iremos vencer essa guerra. É como se você já entrasse no jogo perdendo. Você já entrou em desvantagem. Se você não tem Jesus, acabou para você. Não tem chance de nenhuma pessoa vencer o pecado sem Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz que nem no céu e nem na terra há um nome que convenhamos ser salvos a não ser Jesus Cristo.
Não tem outro caminho. Não tem outro Deus. Não tem outra religião. Apesar de que existe, a gente sabe que existe. Mas, biblicamente falando, o único caminho que pode te libertar dos seus pecados se chama Jesus. É por isso que o cristianismo nunca para de crescer. Porque se a sociedade vivesse a palavra de Deus, até a violência no mundo diminuía. Se você olha para os mandamentos, não matarás e ninguém matasse mais, o mundo já era muito menos violento do que é. Se você olha para os mandamentos e olha, não furtarás, o mundo era muito menos violento do que é. Se você olha para os mandamentos e olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, tenha empatia, cuide dele, não deseje para ele o que você não quer para você, o mundo seria um lugar melhor. E nos mandamentos tem uma coisa muito interessante que eu já fiquei pensando muito. Porque lá diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até mandamento de cobiça tem lá. Porque o ser humano tem tendência de invejar, de desejar o que não é dele. Tu já parou para pensar nisso? Se não parou, pensa hoje. Às vezes, essa casa que tu tem alguém desejando essa casa que tu tem. Essa vida que tu tem, que às vezes você nem dá tanto valor, tem gente que pagaria para ter essa vida que você tem. Tem gente cobiçando quem você é. Vou sair do termo agora de poder aquisitivo. A pessoa olha para você e tem inveja de quem você é. Você sorri demais, tem inveja que você sorri demais. Se você tem um emprego bom, tem inveja que você tem um emprego bom. Se você é um cara que tem muitos amigos, tem inveja que você tem muitos amigos ou muitas amigas. Tem gente que inveja a pessoa só pelo que ela é. Olhou para você, por que eu não sou assim igual a essa pessoa? Por que ela é desse jeito e por que eu não sou? E vai além, sabe, Claudete? Por que ela tem isso e eu não tenho? Então, eu vim pregar nesta noite para pessoas que precisam vencer essa batalha. Como pregador, andando e no Espírito. Isso é que é difícil. Porque imagina, para eu alimentar o desejo da carne, eu nem me esforço, porque ela já quer isso. Então é natural. Agora, quando eu quero alimentar o Espírito, aí eu tenho que ir contra a minha própria natureza. Eu tenho que dizer não para mim mesmo. Por isso que o cristianismo é tão ligado à renúncia. Por isso que o cristianismo é tão ligado a pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, renuncie-se você a si mesmo e siga Cristo.